Muito bom podermos dedicar tempo para estudar um pouquinho da Palavra de Deus e hoje num tema tão especial, né? Pastor Daniel, seja bem-vindo. Já participou conosco em outros programas, né? E é bom recebê-lo de volta. Quantas igrejas possui lá o distrito de Jardim Adorado, pastor? Nós temos ali 6 congregações no nosso distrito, em toda a região aqui da Palhoça, e temos uma querida igreja lá em Angelina, né? Em Angelina. Então, além das igrejas aqui em Palhoça, em Angelina, e estamos começando atividades na cidade de Rancho Queimado também. Então, olha, em breve vamos ampliar ainda mais. Um clima muito agradável tem aquelas cidades ali. Cidades, né? Lindas, muito especiais também, assim como a nossa querida Palhoça também, né? É verdade. Pastor, seja muito bem-vindo. E o nosso terceiro convidado é o pastor Robson Góes. Tudo bem, pastor Robson? Tudo bem, pastor Arilton. Prazer estar aqui. Pastor Alex, pastor Daniel. Para nós é uma alegria muito grande poder dividir a palavra de Deus aqui e compreender um pouco mais desse capítulo tão importante, né, para os nossos tempos hoje, que é Daniel capítulo 7. Pastor Robson, ele é o pastor do Distrito Pastoral da Palhoça. São quantas igrejas, pastor? São 5 igrejas na Palhoça. Um abraço para todos os nossos amigos e membros ali da Igreja da Palhoça que acompanham, viu, o canal aqui, acompanham os nossos estudos. Um abraço para todo mundo aí. Nós temos 5 igrejas lá, pastor. Vibrante, a Central da Palhoça, Barra, Pachecos. Nós temos também ali Rio Grande e o Pontal. São as igrejas que compõem o nosso distrito. Muito bom. Bom ter o senhor novamente com a gente aqui. E você que está nos assistindo pela Rádio Novo Tempo de Floripa ou nos assistindo aqui também pelo canal no YouTube, você pode participar com a gente também nesse estudo. Você pode deixar no chat o seu comentário, a sua contribuição, e ela será muito bem-vinda. E para você que está nos ouvindo na rádio, nos assistindo pela internet, nós temos um presente aqui da Rádio Novo Tempo, que é o curso bíblico Profecias de Daniel. Esse curso bíblico é o manual que nós estamos usando aqui todas as tardes de sábado para aprofundar nosso conhecimento nesse livro de Daniel. Isso aqui é um presente que a Rádio Novo Tempo tem para você. E se você quiser ter essa revista em casa, sem pagar nenhum centavo por ela, é muito simples. Basta você solicitar através do WhatsApp da Rádio Novo Tempo. 489-9830-6498. Vou repetir para você, tá bem? O WhatsApp da Rádio Novo Tempo de Floripa é 489-9830-6498. Basta dizer assim, eu quero a revista Daniel. Nós vamos mandar para a sua casa essa revista e você nos acompanha todas as tardes de sábado, sempre às 15 horas, estudando aí cada semana um novo capítulo dessa revista, tá bem? Fica aí então um convite para você participar com a gente. Antes de então começarmos propriamente o estudo da Palavra de Deus, eu tenho ainda 2 convites a fazer para você. O primeiro deles é que eu e pastor Alex estamos todos os domingos lá na Igreja Central de Tubarão. E amanhã, às 20 horas da noite, vamos estar lá para estudarmos esse tema sobre o chifre pequeno que você agora vai conhecer. Quer nos visitar amanhã? Vou dar o endereço para vocês. Rua Luiz Martins Colasso, número 570. Mas é fácil achar a igreja lá, né, pastor? Do lado da Escola Adventista é bem fácil, pelo Waze, qualquer programa que leve você, só colocar ali a Escola Adventista e você chega lá facilmente. E a igreja está bem ao lado da Escola Adventista de Tubarão. Então amanhã, domingo, 8 da noite, a gente espera você lá. E para você que mora na cidade de Porto Belo, Tijucas, Itapema e região, todas as quartas nós temos um estudo presencial também lá na Igreja Adventista do bairro Perequê. A nossa igreja fica na rua Olinda Peixoto, número 611. Na próxima quarta, estaremos lá para estudar também esse tema de Daniel capítulo 7. Quem mora na cidade de Tijucas, quem mora na cidade ali de Itapema, quem mora no balneário ali, né, região do Perequê também, ou no próprio Bombinhas, Bombas, todos podem se fazer presente ali no auditório, que é muito fácil, próximo da BR também, fácil acesso. É uma igreja nova que foi construída ali, grande, um bom auditório, está pronto para receber muita gente. Então tá aí, repetindo o endereço, lá é a nossa rua Olinda Peixoto, 611, é o nosso endereço, todas as quartas às 8 da noite, tá bem? Vamos então orar, pedindo a bênção do Senhor para o estudo da lição. Pastor Daniel Calix, você pode orar para a gente, por gentileza? Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, muito obrigado, Senhor, por termos essa oportunidade tão especial de estarmos unidos para estudar a Tua Palavra.
Nós pedimos que o Senhor conduza esses momentos e de maneira muito especial que a Tua palavra nos traga conforto, nos traga uma mensagem de esperança vinda do Senhor para nós nesse momento. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Daniel. Então, o tema, o capítulo 9 dessa revista que estamos usando como guia, traz como título O Chifre Pequeno e o Ataque à Lei de Deus. A nossa missão hoje é identificar esse chifre pequeno e descobrir o que ele faria em relação a Deus e ao povo de Deus. Para isso, vamos então às nossas perguntas, começando com o pastor Alex. Pastor Alex, dos 4 animais que estudamos semana passada, aqueles animais vistos já no capítulo 7, Daniel teve interesse em conhecer um deles melhor. Por quê? Na semana passada, eu não estive aqui no estudo com vocês, mas eu assisti, e você que está em casa deve ter assistido também, ou você que está ouvindo a rádio, foram falados de 4 animais. E eles fazem um paralelo com Daniel capítulo 2. Em Daniel capítulo 2, o rei Nabucodonosor sonhou com uma estátua, e ela tinha diversos metais no seu corpo, essa estátua, da cabeça aos pés. Cada metal simbolizava um reino. Da mesma forma, cada animal aqui, que aparece na profecia de Daniel 7, vai simbolizar também um reino, ou o metal da estátua. Por exemplo, o leão, ele faz um paralelo com a cabeça de ouro. Ambos simbolizam Babilônia. Depois, o peito de prata da estátua é representado por um outro animal aqui, que é um urso com 3 costelas na boca. O quadril de bronze, que lá em Daniel 2 simbolizava a Grécia, é representado aqui por um leopardo de 4 cabeças, alado. E, finalmente, existe um último animal que, para descrevê-lo, Daniel não achou na zoologia nada parecido. Ele não se parecia nem com leão, nem com urso, e ele chama esse animal de um animal terrível e espantoso. É uma besta, uma fera, que tem algumas características interessantes. Então, nós vamos ler aqui junto Daniel capítulo 7, de 19 a 20, e diz assim, olha, então, Daniel escrevendo, ele diz assim, eu tive o desejo de conhecer a verdade a respeito daquele 4º animal, que era diferente de todos os outros. Ele era muito terrível, cujos dentes eram de ferro, as unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu diante do qual 3 caíram. Vou parar por aqui porque a gente vai depois continuar nessa linha. Mas o interessante é o seguinte, se o urso representa a Babilônia, ou melhor, desculpa, o leão representa a Babilônia, o urso a Medopérsia, o leopardo a Grécia, falta qual reino ser representado? Roma. Então, obviamente, na sequência, a gente entende nessa profecia que o animal terrível aqui é Roma. E tem algumas características, ele tem os dentes de ferro. Lá atrás a estátua tinha as pernas de ferro representando Roma. E agora são os dentes de ferro, ou seja, um paralelo muito óbvio aqui. E ele chama a atenção de Daniel. Ele tem 10 chifres na cabeça, e desses chifres acontece algo interessante, né? Porque 3 deles vêm abaixo, dos 10 chifres, 3 são retirados para dar lugar a um chifre pequeno, que é o objetivo do nosso estudo hoje. Ok, a gente aprendeu semana passada que a profecia é uma verdade que se amplia. Sim. O capítulo 7 de Daniel ampliou algumas coisas que o capítulo 2 havia apresentado basicamente. O que a gente pode mencionar do capítulo 7 que acrescentou aos metais do capítulo 2? Que detalhes vocês podem nos ajudar que não foi dito lá no capítulo 2? Há detalhes bem interessantes, né? Porque quando dentro do capítulo 7 vem essa sequência dos 4 animais, parece que vem mais detalhes sobre a forma de agir desses impérios, né? Então a gente vê um leão alado, né, para representar ali a Babilônia, depois o urso com aquelas 3 costelas, né, e impérios que a Medopérsia subjugou para fortalecer o seu poder. Então a gente vê mais detalhes sendo ampliados.
Outra coisa interessante, por exemplo, o animal que foi escolhido para representar o Império Grego Macedônico, né? O leopardo, um animal veloz. E quando a gente olha para a história, a gente vê a harmonia de características desses impérios com o que estava sendo representado ali. O Império Grego, por exemplo, foi um império que expandiu-se muito rapidamente, né? Assim como o leopardo tem essa característica. Então, há que se esperar nesse animal terrível e espantoso também coisas que sejam muito apropriadas que vemos no Império Romano, né? Como sua força, como seu modo terrível de operar, né? De conquistar as nações. Então é bem interessante que esses animais eles trazem sim mais informações. Né? Que bom, né? Pastor Robson, lá no capítulo 2 tínhamos visto uma imagem, a gente entende que haviam ali 2 pés, sim, que eram de ferro e barro, com 10 artelhos, né? E quando estudamos o capítulo 2, interpretamos os 10 artelhos, os 10 dedos dos pés, como sendo 10 tribos bárbaras. Exato. Qual é o paralelo que acontece agora nesse animal terrível e espantoso, que é o animal que está em paralelo com as pernas e os pés de ferro? É interessante, pastor Arilton e pastores queridos, e quem nos ouve e assiste também, esses paralelos, de forma espantosa, a Bíblia também ela é bem coerente, bem direta e bem clara naquilo que realmente aconteceu na história, né? A história comprova todas o crescimento desses reinos ao longo do tempo, né? E como nós vemos aqui, no capítulo 7, no verso 24, nós temos a representação, temos esta resposta, que fala assim, ó, os 10 chifres representam os 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Então, assim como nós temos os 10 dedos da estátua, como foi bem dito aqui por ti, nós temos agora 10 chifres, representando então o quê? 10 reinos. Muito interessante este paralelo e este acréscimo que a revista e que o estudo do capítulo de Daniel nos traz aqui. O senhor pode mencionar para nós, na página 29, né? Quais seriam esses 10 reinos? Aqui mostra-nos que o primeiro reino, né, que veio a existir logo após a queda do Império Romano, né, é os Álamos, que representa hoje a Alemanha. Depois nós temos aí os francos, representando a França, os borguilhões, representando a Suíça, os suevos, ali a região de Portugal, os visigodos, a Espanha, os anglo-saxões, a Inglaterra, os lombardos, a Itália, e depois nós temos os vândalos, os ostrogodos e os érulos, que foram extintos. Interessante, né? Logo, 3 extintos, por quê? Porque foram os 3 que perderam o seu poder, que caíram deste animal terrível e espantoso. Então, lá na estátua de Daniel 2 é o dedo, cada um desses impérios representa um dedo, e aqui representa um chifre. Exatamente. E nós vimos que 3 chifres caíram. E são esses 3 que o senhor mencionou, então? Exatamente, esses 3 que caíram. E é muito interessante porque a partir de Rômulo Augusto, que foi o último imperador, né, que nós temos então a queda a ascensão desses bárbaros e mais tarde então a queda desses 3 reinos que foram completamente extintos, né? Com o levantamento desse chifre pequeno que nós estudamos. Interessante que tem uma diferença, né, no fim do Império Romano, né, no ocaso do Império Romano em relação aos impérios anteriores, porque eles foram, digamos, vencidos por um outro grande império. E o Império Romano ele rui perante 10 tribos bárbaras, ou seja, isolados, parecem com pouco potencial para destruir um império como o Império Romano. Mas as 10 tribos bárbaras de tal forma foram avançando, e alguns historiadores dizem que não foi preciso necessariamente haver um cerco, uma destruição dos muros de Roma. Na verdade, as portas se abriram porque já estavam esses bárbaros tão infiltrados dentro de toda a região que não havia poder que resistisse à invasão extensa, deles. Né? Eles conquistaram Exato. muitas nações, muito território, e acabou que eles foram como formiguinhas, essas tribos bárbaras, comendo pelas bordas, entrando, minando o poder romano. Né? Exatamente. Muito bem. Bom, o Daniel ficou curioso com relação ao 4º animal e com relação aos chifres, né?
Pastor Daniel, enquanto ele observava os 10 chifres, o que mais Daniel percebeu nesse sonho do capítulo 7? Sim. É interessante que, além de já ser algo que chamou muito a atenção, né, esse animal terrível, espantoso, esses 10 chifres, agora ele percebe, e nós percebemos, os amigos que nos acompanham, se quiserem acompanhar na Bíblia, aqui no verso 8 do capítulo 7, que diz o seguinte: estava eu a observar os chifres, e eis que entre eles subiu um outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava insolência. Então, olha que características interessantes, e é para chamar mesmo a atenção, né? Imaginamos que para Daniel foi muito impactante. Ao caírem todos os 10 chifres, eles, enfim, pareciam ser iguais. Mas de repente surge esse outro pequeno, cai em 3, mas diferente dos outros, ele tinha olhos, né? E uma boca, e ainda o conteúdo do que falava era de insolência, que tem a ver com uma insubordinação, com uma arrogância, com um discurso prepotente, né? Então, de fato, esse chifre pequeno, pela característica que tinha, de fato chamou muito a atenção de Daniel. E ao mesmo tempo, né, pastor, poderoso, porque ele surge e derruba 3. Exato. Né? Então, apesar de ser pequeno esse chifre, ele era robusto. ele ainda 3, era né? robusto, ele ainda tinha esse poder de derrubar 3 que caíram, né? E chama tanta atenção de Daniel que ele vai narrando aqui nos versículos que nós lemos, ele desenrola a visão, contando outros fatos, mas ele volta Ali no verso 20, né? Exatamente. E ali no verso 20 ele vai dar outras características do chifre pequeno, que nós vamos estudar hoje aqui, e que nos ajuda a identificar quem ele é. Interessante que quando estudamos profecia, a gente percebe que a Bíblia ela tem um código profético, né? Ela dá o símbolo, mas ela mesma se preocupa em dar a interpretação. Então nós precisamos desvendar hoje aqui alguns símbolos proféticos para não ficar dúvidas sobre a identidade desse chifre pequeno. E um detalhe que chama a nossa atenção quando a gente estuda Daniel capítulo 7 é que poucos elementos da profecia recebem tanta atenção e tanto detalhes quanto esse chifre pequeno. Exato. A gente pode identificar pelo menos 13 características que foram atribuídas a esse chifre pequeno. É como se Deus estivesse dizendo assim, olha, vocês não podem ter dúvidas com relação à identidade desse chifre pequeno. Parece que de uma relevância muito importante, né? Exatamente. Para o desenvolvimento da história. Então a gente não vai ter tempo aqui para passarmos essas 13 características que a Bíblia apresenta sobre o chifre pequeno, mas nós vamos avaliar pelo menos 4 que serão suficientes para criar uma identidade desse chifre pequeno. Você que está nos assistindo aqui pelo YouTube, nos ouvindo pela Rádio Novo Tempo, você deveria ter essa revista em mãos. Ela contém muita informação histórica, bíblica, que vai ser uma bênção na sua vida. E é um presente que a Novo Tempo tem para você. Então, se você quiser a sua revista, você pode agora solicitá-la através do WhatsApp da Rádio Novo Tempo. Vou te dar o número mais uma vez, 489-9830-6498. Repetindo bem devagar para você anotar aí, 489-9830-6498. Mande uma mensagem para esse WhatsApp dizendo, eu quero a revista sobre Daniel. Nós vamos encaminhá-la para você pelos correios. A Novo Tempo vai mandar para você e você não vai pagar um centavo por isso. Peça agora mesmo a sua revista, tá bem? Estou vendo aqui que a revista tem como autor Pastor Arilton Cordeiro de Oliveira. Olha aí. Tá aí. Faz um tempo, mas tá aí, né? Bom, vamos então à identidade do chifre pequeno. Pastor Alex, começamos com o senhor então. Fale para nós uma dessas características do chifre pequeno para nos ajudar nessa identificação. Nós já vimos aqui que esse chifre tem uma característica. Ele surgiria dentro dos 10 chifres e ao ele surgir, ele derrubaria outros 3. Então 3 caíram para que ele pudesse se fazer presente. Então essa é a primeira característica. Qual é o reino da história que destruiu 3 para se tornar vencedor? Ou para vencer, ou para conquistar, né? E aí, quem seria então
quem foi o poder que se levantou posterior ao Império Romano, né? E posterior à queda desses três Foi poderes, mencionado, né, que a queda de Roma se deu em 476. Sim. Mas então, entre os chifres, ou seja, enquanto as tribos estavam ali no território italiano, né, fomentando a queda do império, surge um outro poder que vai exterminar as três tribos que você acabou de mencionar, pastor Robson. Exato. Nós E aí, temos aqui quem é três esse tribos, poder? né? Por exemplo, os tribos vândalos, ostrogodos e os érulos deixaram de existir. Exato. Quais são as características desses três reinos que deixaram de existir? Eles não aceitavam. Isso, é isso que eu queria lembrar. Dentro do contexto cristão, também está acontecendo algo, né? Enquanto o império está ruindo, dentro do contexto da igreja cristã, já vem acontecendo um fenômeno já por por várias décadas, que é uma fusão das crenças ensinadas outrora, e é importante que o nosso amigo que nos acompanha, os ouvintes, tenham bem essa noção do tempo, porque nós estamos aqui já no 4º século. Digamos que o último dos apóstolos, o apóstolo João, já tinha morrido aí há mais de 300 anos, os discípulos deles já haviam morrido, e junto com o passar da história, começou a haver uma introdução de costumes que eram comuns dentro do paganismo, tanto de práticas quanto de crenças, infelizmente, dentro do cristianismo. E a gente vê ascendendo dentro de Roma uma igreja que ela tem muitos problemas ali, né? E o que acaba acontecendo é que, à medida que o império cai, acende-se, se fortalece esse poder dessa igreja cristã, mas não uma igreja cristã, nesse momento, que está plenamente comprometida com os ensinos bíblicos. Ela tem agora muitos outros problemas que faz com que ela vá ocupando um papel muito complicado ali na história. E o seu líder, o bispo de Roma, ele já vem desde Constantino, né? Ele vem recebendo muito poder político, né? Além das suas responsabilidades religiosas. Agora é visto muito mais como uma instituição política, e ela acaba tendo um poder que vai se transformar em algo muito complicado, porque essas três tribos não harmonizavam nas crenças. Os três chifres, né? Que são as três tribos. Exatamente. E então esse poder lá da igreja de Roma se sobressai, e elas vêm então a não resistir e a ruir. E é interessante porque esse chifre pequeno vem de um poder da mistura do ferro e do barro, não é? Então surge realmente da mistura do ferro ali, que o ferro está presente ainda, né? Ou seja, as características, a cultura romana em si ainda está presente nesse barro que está misturado. E aí você tem essa mistura, né? Que nós poderíamos chamar aí, como o pastor bem disse, do sincretismo, né? A mistura das crenças, as misturas das doutrinas, que vai surgindo e tomando força ao ponto de se tornar aí agora não somente um poder religioso, mas também um poder político. Interessante que nas pernas da estátua, o ferro simbolizava um período de Roma, que Roma era um império. Exato. Né? É a Roma imperial. Quando se mistura com o barro nos pés, Roma ainda está presente, mas não mais como a Roma imperial apenas, mas como uma Roma espiritual, uma Roma religiosa, cuja cultura pagã de Roma vai se espalhar na terra. Então nós vemos que é uma transição. E a transição acontece aqui também. O animal terrível espantoso é Roma, mas de repente ele se transforma naquele chifre pequeno, que são fases diferentes de Roma. A Roma imperial e agora uma Roma pagã, uma Roma religiosa, é uma Roma que influencia os hábitos religiosos a partir de então. Então nós podemos afirmar então que esse chifre pequeno, ele tipifica a igreja romana, na pessoa do Papa, que começa agora a surgir, a se levantar e assumir um papel não meramente religioso, mas também político. Exatamente. Essa transformação ela acontece, como falou aqui no 4º século, a uma senhora chamada Helena, Santa Helena, que ela dá à luz a Constantino. Santa Helena ela se transforma numa cristã, diz a história, começa a volumar diversos objetos que estão ligados ao cristianismo, ela coleciona objetos religiosos, influencia o filho Constantino,
E é importante dizer que Constantino pode não ter se convertido, mas ele teve uma pretensa conversão e ele uniu no tempo dele várias características que eram costumes pagãos que começaram agora a circular livremente entre os cristãos. Então há uma transformação da Roma imperial para a Roma papal, pagã, de influência agora no chifre pequeno. Interessante quando a gente olha para a história, a gente percebe um outro detalhe, né? Quando sai de cena Roma imperial, quem vai despontar é Roma papal. Inclusive o próprio título que é atribuído hoje ao Papa, isso desde os primórdios, né? Que é chamado lá o Sumo Pontífice. Esse não é um título original do Papa, né? Era um título do imperador romano, né? Que em latim quer dizer o máximo construtor de pontes, né? E é daí que vem a expressão, né? Todos os caminhos levam a Roma, porque o imperador construiu essas pontes que ligavam a capital. Então o título Sumo Pontífice originalmente pertencia ao imperador romano e hoje passou ao líder religioso da Igreja de Roma. Isso é uma prova de que a Roma pagã deu lugar à Roma papal. A Roma imperial deu lugar à Roma religiosa. Pastor, então quer dizer então que o chifre pequeno representa o papado? Isso mesmo. Mas nós vamos ver mais características que vão comprovar isso. E isso que nós estamos afirmando não é invenção dos adventistas, né? Porque você vai ter alguém no século XVI afirmando isso, que foi Martinho Lutero. Sim. E vai ter alguém mais no século XVIII afirmando a mesma verdade, que foi Isaac Newton. Então, antes que surgisse o único adventista sobre a face da Terra, você já tinha homens declarando isso que a Igreja Adventista também prega hoje. Pastor Jair, qual seria então uma segunda característica desse chifre pequeno? Vamos lá, uma segunda característica está aqui, nós encontramos no verso 25, né? Quando nós lemos aqui que diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará de mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então nós temos aqui então uma característica bastante marcante desse chifre. O pastor Daniel disse aí a respeito da boca, que falava insolências, né? Que nós encontramos aí no verso 8 e verso 20. Então é exatamente isso. Ele seria então um poder que blasfema contra a palavra de Deus, contra a Bíblia. E blasfema, na palavra de Deus nós encontramos pelo menos 2 características claras, né? O que seria uma blasfêmia? A blasfêmia contra Deus, de querer ser igual a Deus, ou então de ter a pretensão de perdoar pecados, né? Que seria então uma blasfêmia. Inclusive Jesus ele foi acusado de ser um desses, né, que blasfema, porque um dia ele falou assim: os teus pecados estão perdoados. E aqui naquela época os judeus falaram assim: mas quem é esse que até diz que perdoa pecados? E pegaram pedras, né, para atacarem Jesus e tudo mais, porque ele foi acusado de blasfemador ali naquele momento, né? Esse chifre pequeno tem também essa característica de se colocar no lugar de Deus e também de ter essa pretensão de perdoar pecados. Por isso, essa boca de insolência, né, de blasfema. E nós encontramos isso também, pastor Arilton, nesse poder papal. E, inclusive, o nome, né, Papa, nada mais é do que a palavra pai, né, nos nossos dias hoje. É a mesma coisa chamarmos alguém, um ser humano, de pai, que nos liga diretamente ao céu, tomando o lugar do próprio Jesus Cristo, nosso intercessor. Interessante o que acontece aqui nesse período. Eu estou aqui com o cânon católico do Concílio de Trento, páginas 440 e 870, que diz o seguinte, sobre a confissão de pecados ao padre, ao bispo. Quando você vai até a igreja e confessa ali naquela salinha, naquele lugar específico, o confessionário, como é chamado. O consistório, né? Isso, o seu pecado. Aqui diz assim: na confissão, o sacerdote tem o poder de confessar todos os crimes cometidos depois do batismo. Quando um criminoso confessa seus pecados, isso ao bispo, ao padre, ao sacerdote, como diz aqui, todos os crimes não são somente perdoados, mas destruídos. E o criminoso se torna uma nova pessoa, um santo. Ou seja, que prerrogativa que a Igreja Romana agora admitiu para si? A de que o bispo, o padre, pode perdoar pecados, coisa que é apenas um atributo
de Cristo Divino. Jesus, de Deus. Como diz 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Mas olha a ousadia onde ela vai. O Papa Leão XIII chegou a afirmar o seguinte: nós, os papas, temos sobre a terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, literalmente, esse poder, Roma, agora que estava na sua fase papal, assume sobre a terra o lugar que seria de Deus. Olha que ousadia. Ousadia, né? Isso é blasfêmia, né? Como é que pode? Quem foi o último que se colocou, quis se colocar no lugar de Deus, né? Então a gente vai vendo aí várias características realmente importantes que apontam realmente para o poder papal, né? Interessante que esse poder ele blasfema porque ele tenta usurpar o lugar que pertence a Deus, né? Exato. E isso é uma estratégia de Satanás desde o surgimento do pecado no céu. Quando a gente vai para Apocalipse capítulo 12, a gente descobre que o diabo ele sempre usa instrumentos, instituições para alcançar os seus objetivos, né? Ele não se apresenta como ele é, mas ele usa as instituições ou pessoas para alcançar os objetivos. E ele quer, através desse poder, receber adoração. E a gente vai ver mais detalhes hoje, e você vai perceber que esse poder está, sim, em busca de adoração, porque ele se considera o vigário de Deus, o vigário de Cristo. E a palavra vigário quer dizer exatamente isso, né? Representante, mas também substituto. Então ele quer substituir. Bom, vamos então agora, pastor, a Daniel Calix. Qual seria uma terceira característica que leva-nos a crer de que esse chifre pequeno seria então a instituição do papado? Pastor, pode ser que muitos dos nossos amigos que nos acompanham já tenham ouvido falar nos anos sombrios da Idade Média, já tenham ouvido falar em Santa Inquisição. E talvez o que pode ser uma novidade para muitos é que isso já estava predito na profecia bíblica. Por quê? Conforme o texto que o pastor Robson leu ali para nós, essa ponta pequena, esse chifre pequeno, então proferiria palavras contra o Altíssimo, magoaria os santos do Altíssimo, cuidaria em mudar os tempos e a lei, e tem um detalhe aqui, diz que os santos, e aqui tem uma informação interessante, não é um poder que subjugou a todos com suas ideias. Deus sempre manteve ao longo da história um povo que lhe foi fiel. Não importava as circunstâncias ou quão ferrenho viesse o poderio sobre eles, eles se mantinham fiéis, né? E o texto bíblico diz que os santos lhes seriam entregues nas mãos. E aí vem uma continha aqui, né? Por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Dentro do contexto bíblico, e a gente tem trabalhado essa ferramenta de interpretação profética, né? O princípio dia, ano, né? E o ano no calendário, dentro do contexto bíblico do Oriente, tem 360 dias, né? Então, um tempo, um ano, um período de 360 dias, 2 tempos, o equivalente a 2 períodos de 360 dias, 720 dias, né? E metade do tempo é um período de 180 dias. Somados esses tempos, esses dias aqui, né? 360 mais 720 mais 180, nós vamos chegar a um período de 1.260 dias proféticos, que é uma fatia de tempo na história de 1.260 anos. E impressionante como a história confirma a profecia bíblica e a palavra de Deus. Porque nós temos, sim, essa fatia de tempo que mostra uma severa perseguição vinda da Igreja de Roma contra qualquer que se opusesse a ela, mesmo que fosse um fiel cristão obediente à palavra de Deus. Isso se deu na história, né, a partir... Na verdade, em 533 já se lançou base para colocar o bispo de Roma como o supremo sobre toda a cristandade, né? Mas foi somente em 538, né, que o Virgílio, o bispo de Roma, ele ascende e tem esse poderio de fato. Os né? ostrogodos são destruídos, nós falamos aqui quando sobre cai a última essa nação, última, exato, essa cai última para que nação. surja então a ponta pequena. E Isso. quando os ostrogodos são destruídos em 538, aí começam os 1.260 dias. Né? E é impressionante a precisão histórica, pastor, porque, de fato, a partir de 538,
mais 1.260 anos, nós vamos chegar a 1798. Neste intervalo de tempo é o período onde, de fato, houve o que chamamos de supremacia papal. E não dizia respeito só às questões religiosas, as questões políticas em toda a Europa, elas cada vez mais foram sendo subjugadas ao poderio da igreja, ao ponto de nenhum rei mais ser coroado em toda a Europa, aí no auge da Idade Média, sem o consentimento papal. Então, e se alguém fala assim, esses 1.260 anos é um cálculo que vocês fizeram, vocês adventistas. Não. Para a gente ter uma ideia, os 1.260 dias ou anos equivalem a 42 meses, que aparece na linguagem agora do Apocalipse. Sim. No Apocalipse você tem ali uma releitura de Daniel, em que os elementos eles aparecem novamente, nós temos novas revelações dos mesmos elementos. E o que é para nós aqui em Daniel 1.260 dias, vai se tornar 42 meses lá. Nós entendemos que é a mesma linguagem. E então é uma data exata, né? E interessante, tratado como característica, então, nós vemos esse poder de perseguir os santos de Deus, né? Então, um poder que pretensiosamente religioso, autoproclamado de ser o pai da cristandade, né? Um poder que tem essa insolência, mas na prática acaba trazendo perseguição para os que são fiéis à palavra de Deus. Então começou em 538, quando os ostrogodos foram destruídos. Ali surge o chifre pequeno na sua supremacia e vai até 1798. O que acontece em 1798 para quebrar o período de supremacia do Papa? É a prisão do Papa Pio VI, né? Exatamente. Napoleão Bonaparte envia o seu general Berthier e leva o Papa preso para a França, e isso até o Apocalipse usa a figura como um golpe mortal, né? Nesse poder, porque era algo inimaginável décadas atrás, antes de 1798, que alguém tivesse a pretensão de destronar o bispo de Roma, que era o poder soberano em toda a Europa. Mas a profecia, ela é clara em dizer que haveria um início para esse período e ele iria terminar, tal qual a profecia em Daniel 7, verso 25, nos deixa claro. Esse poder se levantou, mas ruiu também. E é um período de muito sangue, né? Foi um período de muita perseguição, tantas histórias lindas, né? Tem um livro, eu até recomendo, o livro dos Mártires, de John Fox, contando histórias de pessoas que viveram justamente nesse período aqui, onde foram sacrificadas, torturadas em prol do nome de Cristo, né? Simplesmente porque queriam seguir aquilo que eles entendiam pela palavra que era correto, né? Então veja que esta é uma condição que poderá acontecer em breve, Sim. talvez no futuro, né? Como diz em Apocalipse, como está dizendo aí em Daniel. Isso é bastante interessante e importante para a gente também refletir e pensar sobre isso, né? Falando da exatidão da profecia, né? Quando nós falamos da prisão do Papa Pio VI, a história coloca essa prisão como acontecendo dia 15 de fevereiro, né? De 1798. Se nós voltarmos no tempo, 1260 anos, como indica a profecia, nós chegamos a fevereiro de 538. E quando você estuda a história de como os ostrogodos foram expulsos de Roma, é uma história muito interessante, porque os exércitos aliados de Roma estavam em muito maior número do que os ostrogodos. Exato. Era uma batalha certa de ser vencida. Desculpa, os ostrogodos estavam em número muito maior do que os exércitos aliados de Roma. Então era uma batalha certa dos ostrogodos vencerem. Dificilmente eles perderiam. Tanto é que eles conseguiram cercar os exércitos aliados de Roma. Agora a história conta o quê? Que enquanto eles cercavam esses exércitos, eles cortaram a água que alimentava os exércitos aliados de Roma, para que eles se rendessem. Mas ao cortar os aquedutos que alimentavam o acampamento dos exércitos aliados, a água foi se espalhando pelo próprio acampamento dos ostrogodos. E esta água espalhada criou um grande pântano, e eles foram dizimados por doenças, por causa desta água que se alagou. Então eles caíram de uma forma, por uma intervenção divina. É inexplicável, né? Os olhos humanos. Eles tinham que cair segundo a profecia, né? A batalha é que os aliados de Roma deveriam vencer. E mesmo estando em menor número,
em circunstâncias desfavoráveis, a história mostra que o contrário aconteceu. E os ostrogodos foram expulsos de Roma justamente em fevereiro de 538. Aí começou o grande período de supremacia papal. Milhares de pessoas foram mortas nesse período. Aí você tem a história dos valdenses, albigenses e huguenotes, povos que foram perseguidos e mortos. Os anabatistas. Depois veio o movimento de reforma, também combatido com a contra-reforma. E você vai ter dentro desse período grandes heróis de Deus que deram sua vida por amor ao Evangelho. Outro dia eu vi numa camisa algo muito interessante, né? Se em algum tempo foi difícil morrer por Jesus, hoje é difícil viver por ele. É um desafio, né? Buscar ter a fé hoje que tinha esses heróis da Idade Média, né? Uma das ações que Constantino fez, né, ao crescer esse poder papal, chifre pequeno, né, uma das ações, primeiras ações que foram feitas por esse chifre pequeno foi, inclusive, acabar com essa perseguição, né? Uhum. E isso trouxe uma paz, uma tranquilidade para o povo, um conforto, né? Que talvez seja isso que, de alguma maneira, nós estamos sentindo hoje, né? Atentos, ainda mais aqui no Brasil, né, pastor? O Brasil é um país, né, de paz, de tranquilidade, onde nós podemos abrir a Bíblia em qualquer lugar, em praça, nas igrejas. Temos Bíblias de tudo quanto é jeito, né? Tem uma Bíblia em casa que é a prova d'água, para você poder usar, surfar usando a Bíblia. Exatamente. Sim. Então hoje nós temos essa liberdade, né? Então isso também pode trazer para nós assim esse aparente conforto, né? Que nos traz talvez uma certa mornidão. Isso é bastante perigoso. Então fica o alerta para todos nós aí, né? Estarmos antenados com a história para não cairmos no mesmo erro do passado. Pastor Alex, qual seria uma quarta característica então desse poder que estamos identificando como sendo Roma papal? Veja lá no verso 26 do capítulo 7, dito assim, olha: mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. Então nós temos aqui uma característica aqui, né? Nós falamos aqui, o Apocalipse capítulo 13, volta esse assunto, em que seria tirado o poder por um tempo. Nós temos a marca, a ferida, né, de morte. E nós vemos aqui, então, no capítulo 10, do capítulo 25, que há uma intervenção até divina para que esse poder seja destruído no final dos tempos. Apocalipse vai cuidar disso. Uma das características que me chama bastante atenção é que cuidaria em mudar os tempos e a lei. Isso não pode ficar batido como uma característica desse poder, porque é só a gente pensar quem é que mexeu na lei de Deus. Quem é que acabou mexendo nos tempos bíblicos, né? Eu faço uma pergunta para você. Hoje, qual é o dia que é guardado pela maioria das denominações sobre a face da terra? O dia de descanso, não é o domingo? Uhum. Então, a Bíblia fala que o dia de descanso não é o domingo. Inclusive, a palavra domingo nem aparece na Bíblia, não é? Nós sabemos que, biblicamente, o dia do Senhor, conforme os mandamentos em Êxodo 20, a recomendação desde a criação é que nós guardemos o sábado. Então, se a gente vai à história e a gente se pergunta quem é que mudou a guarda do sábado para o domingo, nós vamos ter mais uma característica aqui e vamos descobrir que foi justamente o poder do domínio papal, o papado de Roma, com Constantino, que mudou a guarda do sábado para o domingo. Mas não só ele fez isso, como também eles mexeram nos próprios mandamentos. Eu lembro que quando eu era criança, meus 11 para 12 anos, eu comecei a frequentar a catequese. E lá eu aprendi muitas coisas sobre a Bíblia, mas dentro do livro da catequese que eu estudava, haviam ali mandamentos que eram diferentes daqueles que estavam e que depois eu compreendi na Bíblia. Se você pega uns mandamentos da catequese, você vai descobrir que lá não está mais a guarda do sábado. Lá fala para guardar domingos e festas. Uhum. O segundo mandamento também foi retirado da catequese. Não adorar imagens, né, de esculturas, né? Sim. E não está lá nos mandamentos da catequese. E para compensar, depois lá no final também, eles tiraram ou desdobraram um mandamento para poder preencher a lacuna do segundo. Uhum. Ou seja, alguém mexeu na lei de Deus. Os 10 mandamentos. Quem foi? O poder de Roma. Então aqui tem mais uma característica
que nos ajuda a entender que esse chifre pequeno é, sim, o poder papal de Roma. E tudo isso também para poder adaptar, né, a vida das pessoas naquela época à Bíblia em si, né? Porque você tinha a palavra de Deus já, né? Mas vamos fazer uma adaptação, porque nós estamos agora fazendo assim, tornando o império cristão agora. Então o império agora é cristão, mas nós temos um costume, uma cultura no império que é a adoração dos ídolos. Então, como é que nós vamos fazer com aqueles que adoram os ídolos, né, que estão já com essa cultura, com esse costume? Então vamos fazer uma mistura? Então, a partir de então você tem estas mudanças, né, do sábado para o domingo, a alteração da lei de Deus, porque justamente uma das leis fala que não deveria fazer imagem, escultura, e então vão fazer essa alteração, você tira isso, então você vai fazendo vários remendos e adaptações na palavra de Deus para que isso possa ser adaptado à vida cotidiana, né? É adaptar a Bíblia à minha vida, né? A vida deles, no caso, que atingiu a todos. E isso não é o princípio, né, da palavra, né? A gente que deve se adaptar à palavra de Deus, né? Nós que temos que se enquadrar aquilo que Deus diz. E quando nós mudamos esse princípio, a gente está mudando algo que realmente pode nos levar para um caminho totalmente errado, né? Eu lembro que quando eu tinha essa idade de 11 para 12, e que nós descobrimos na palavra de Deus que não era para guardar o domingos e festas, que a palavra de Deus falava do sábado, para mim foi uma novidade tremenda e balançou os alicerces da minha família. E é possível que alguém que esteja ouvindo agora, ligou a rádio e está ouvindo essa mensagem pensando assim, mas eu sempre acreditei dessa forma. Meu pai, minha avó, eles foram católicos, né? Fiéis, observaram ali domingos e festas, e agora pode ser que você está, de repente, descobrindo a palavra de Deus e um novo caminho. Eu quero dizer para você, continue nessa jornada. Há muitas descobertas a serem feitas. Ao longo desses 1260 anos proféticos, muita coisa aconteceu. Maria começou a ser adorada em pé de igualdade com Deus. Tanto que hoje, às vezes a gente está andando no trânsito, vê um adesivo assim, peça à mãe que o filho atende. Colocaram Maria em pé de igualdade com Deus Pai. Também os santos, como você falou, começaram a ser adorados, tanto que existe santo para tudo. Se você perde um objeto dentro de casa, você dá 3 pulinhos e pede a São Longuinho para encontrar aquele objeto. É um santo que te ajuda a encontrar objetos perdidos. Tem o santo padroeiro do casamento, acho que é São Francisco, se não me engano. Santo Antônio. Você ora Santo Antônio para se casar, e assim por diante. Tem a Santa Rita, que é a Santa dos Olhos. Olha aí. E se você não conseguir, nenhum deles pode resolver seus problemas, você tem o Santo Expedito, que é o santo das causas impossíveis. Olha aí. E só para complementar o que o pastor Alex está dizendo, que é bastante importante, a quem está nos ouvindo, nos assistindo, nós não estamos aqui falando mal, né, pastor, de maneira nenhuma, ou sendo desrespeitosos aqui com aqueles que são católicos, muito pelo contrário, são nossos amigos, nossos irmãos, conhecemos muitos, temos parentes, inclusive, e são pessoas de muita fé, né, que acreditam, que creem, mas a palavra de Deus, ela é clara, né, e nós precisamos estudar e seguir aquilo que está na palavra. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens ou de qualquer outra tradição que seja, né? E eu fico impressionado quando estudo a história para ver como progressivamente essas desvirtuações da palavra de Deus foram sendo inseridas. Então, Constantino, 7 de março de 321, é quando ele faz o decreto, né? É interessante que o texto do decreto já deixa claro que é para que camponeses, as pessoas todas do reino, repousassem no venerável dia do sol. Né? Então esse é o texto. Então a ideia de Constantino já era colocar o dia em que se adorava o sol, né, para ter adoração religiosa. Só que no concílio de Laodiceia, em 364, nós aí temos agora já dentro do contexto da igreja de Roma, a assimilação disso que o imperador tinha colocado anos antes. E é interessante o texto diz assim, os cristãos não devem judaizar e estar ociosos no sábado, mas devem trabalhar nesse dia,
Porém, o dia do Senhor devem honrar especialmente, sendo cristãos, não deverão, se possível, fazer nenhum trabalho nesse dia. Então, você percebe já uma desvirtuação completa da verdade da palavra de Deus, tal qual a característica da ponta pequena, né? Uma boca que falava com insolência. Porque quem tem a pretensão de mudar a palavra de Deus? Então, aos nossos queridos que nos acompanham, e muitos dos nossos ouvintes e os que acompanham nos assistem, que professam a fé católica, é importante ter esse conhecimento histórico para saber que foi uma ação humana para poder mudar a verdade da palavra de Deus. E o convite que nós estamos fazendo aqui é que a pessoa se volte para a Bíblia e não para as tradições. Exatamente. Né? Inclusive aqui na continuação do que você estava lendo, é forte aqui dizer que esse concílio, né? E se contudo forem achados judaizando, serão separados de Cristo. Uma ameaça, né? É claro aqui no próprio... Aí você vê esse poder, né, perseguidor sendo manifesto na sua essência, né? Pois bem, amigos, nós estamos trazendo esses fatos aqui à tona para que nós conheçamos a verdade, a interpretação bíblica aliada da história, para que nós tomemos decisões ao lado de Jesus e ao lado da verdade da palavra de Deus. Eu espero que você, depois de compreender um pouquinho mais sobre esse chifre pequeno, possa também tomar uma posição na sua vida e buscar conhecer a vontade de Deus para cada um de nós. Nós temos agora alguns minutinhos, então, para encerrar o nosso programa de hoje. Pastor Alex, seu último recado, então, aos nossos amigos ouvintes e internautas aí Meu do programa recado é de que vocês hoje. não desistam de procurar a verdade. Ela está na palavra de Deus, ela transforma, ela pode ser no começo algo que choque, mas é isso mesmo, né? Dizia um grande evangelista na história, dizia assim, o evangelho não pode ser um leão com as unhas feitas. Ele tem que arranhar, tem que doer. E é isso que o evangelho faz. Através da dor ele transforma, das descobertas da verdade. Uhum. Pastor Daniel, suas últimas palavras então no programa de hoje. Eu lembro das palavras do apóstolo Pedro, né? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, tudo que nos ensinam sobre religiosidade, nós temos o dever de confrontar com a palavra de Deus, porque a Bíblia é a maior autoridade. Uhum. A história é testemunha e mostra quanto mal foi feito para a humanidade quando esse poder se levantou para afrontar a palavra de Deus, né? Então, para que a gente possa estar seguro, nós devemos estar alicerçados na palavra de Deus e assim esperamos que aqueles que nos acompanham façam essa sábia escolha também. Ok, pastor Jair. Robson. Robson, desculpa. Jair é o seu parente, né? Pastor Robson. Meus amigos, esse período de escuridão não ia durar para sempre. Por isso que Jesus diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará de qualquer engano, de qualquer coisa que possa nos tirar do céu e da salvação que Cristo Jesus nos dá. Vai chegar o tempo em que esse poder será julgado, né? E que o chifre pequeno vai perder o seu poder por completo. E então Jesus volta a esta terra. E como está em Apocalipse capítulo 1, verso 7, todo olho o verá. E eu quero ver a volta de Jesus Cristo ao lado de cada pessoa que nos assiste, cada pessoa que nos ouve, porque entendeu na palavra que uma decisão precisa ser tomada e que seja ao lado de Jesus e da sua palavra. Amém. Amém. Fica aí o conselho para todos nós. Aqueles que têm a revista em mãos vão perceber que nós não abordamos aqui todas as características do chifre pequeno por uma questão de tempo, mas você terá acesso a toda essa informação. E se você está nos ouvindo, nos assistindo, não tem ainda essa revista, não perca tempo. Peça a sua agora mesmo através do nosso WhatsApp da Rádio Novo Tempo de Florianópolis, que é o 48 998 30 6498. Repetindo, 48 998 30 6498. Antes de encerrar o programa de hoje, mais 2 convites especiais para você. Amanhã, às 8 da noite, você é o nosso convidado para estudarmos esse mesmo tema aqui do chifre pequeno do quarto animal de Daniel 7, lá na Igreja Adventista Central de Tubarão. Nosso endereço vou te passar agora. Rua Luiz Martins Colasso, 570, no centro de Tubarão. É muito simples. A nossa igreja fica ao lado do Colégio Adventista de Tubarão. Então, amanhã, às 8 da noite,
esperamos você lá para esse estudo presencial. E você que mora na cidade de Porto Belo e região, o nosso encontro acontece nas quartas-feiras no bairro Perequê, na Igreja Adventista do bairro Perequê, na Rua Olinda Peixoto, 611. Todas as quartas, 8 da noite, estamos lá para estudar a Bíblia com você e você é o nosso convidado. Muito obrigado aos pastores que participaram no Interativo de hoje, pela contribuição tão especial de vocês. Obrigado você, amigo ouvinte da Rádio Novo Tempo, a você que nos assiste também pela internet. Nós vamos encerrar com uma oração e quero pedir então aqui ao pastor Robson Góes que nos despeça, por gentileza, em oração. Querido Pai, querido Deus que habita nas alturas dos céus, muito obrigado, Senhor, pelo estudo de hoje. Que este estudo possa falar ao nosso coração e que decisões importantes sejam tomadas por todos nós, aqueles que ouvem, aqueles que assistem, por nós aqui também. Amém. Esteja conosco sempre, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, amigo, por sua companhia no Interativo de hoje. Lembrando que